Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Café e Conversa. E hoje nós estamos gravando o nosso programa na cidade de Sertãozinho. Estamos na padaria Choupão, bem localizado aqui num lugar incrível, maravilhoso, é de fácil acesso. Passa aqui, toma aquele cafezinho da tarde, faz aquele lanche, porque tem uma variedade de coisas muito gostosas para você. Quero te perguntar como você acompanha o nosso programa. É pelo Facebook, Instagram ou é pelo YouTube? Já que segue a gente, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, fica por dentro de toda a nossa programação. Por quê? Todas as vezes que levamos o nosso programa até você, conseguimos colocar nesse programa um tema maravilhoso, um tema que vai levar para você muitas informações como esse da agora, gente. Nós vamos falar para vocês sobre loteamento. Você já passou por essa situação? Comprou aquele lote, não conseguiu ficar com ele, teve algum problema, precisa devolver? É sobre isso que o doutor Arthur, ele já está aqui e vai falar com a gente. Muito obrigada, Arthur, seja bem-vindo, tá, ao nosso programa. Quero te falar que é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Sim, agradeço pelo convite. Também é um prazer imenso estar aqui falando deste tema, né, que a gente trabalha todos os dias, ajudando vários consumidores, né, que passam por essa situação difícil. É complicado mesmo. Só lembrando, pessoal, que o doutor Arthur é do escritório. Confirma para a gente, doutor Arthur. É Arthur Melim Advogados Associados. É isso aí na cidade de Sertãozinho. Isso, o escritório fica na rua Washington Luiz, número 1737, Centro, Sertãozinho. Perfeito. Vamos conhecer um pouquinho de você. É de Sertãozinho mesmo? Sim, sou de Sertãozinho, nasci em Campinas, mas só nasci mesmo. Nasci com 1 ano de idade, eu vim para Sertãozinho. Veio para cá muito cedo. E morei aqui até agora, 34 anos. Que bacana, pessoal. Doutor Arthur, nós estamos falando de um tema que chega muito no seu escritório, né? O seu escritório recebe esses casos. É frequente acontecer isso, essa mudança? Comprei aquele terreno, não deu certo, seja por questões financeiras, seja por questões pessoais. É muito complicado esse tema, esse assunto? É muito frequente, né? Hoje, né, a gente vê muitos loteamentos, né? Então, é comum a pessoa comprar, né? Esses financiamentos são financiamentos a longo prazo, né? É contrato de 10, 12, 15 anos, eu já vi contrato de 20 anos, né? Então, a pessoa assume aquela responsabilidade ali, por exemplo, hoje vai lá e assina um contrato, né? E ao longo do tempo, passa 1, 2 anos, pode vir a acontecer alguma coisa, né? Por exemplo, a pessoa pode perder o emprego, pode acontecer qualquer coisa, né? Que impeça ela continuar pagando, né? O mais comum é perder o emprego, a pessoa às vezes comprou um lote pensando em construir naquele lugar e aí mudou de cidade. Vem um imprevisto e aí a gente é a famosa mudança de planos. Doutor, como proceder com a devolução de um loteamento ou um terreno? Então, primeiro passo, né, é ver se não vai ter condições mesmo, né, de estar continuando com esse negócio. Não tem mais condições, não faz mais sentido, né? Lembrando que não é necessário um motivo específico, tá? Para estar fazendo a rescisão do contrato e devolvendo esse lote. Então, a pessoa já tomou essa decisão, o consumidor tomou essa decisão, não quero mais, não faz mais sentido para mim. O que ele deve primeiro? Procurar a empresa e ver se é possível fazer essa rescisão, tá? Não sendo possível, ou a empresa se recusando, ou falando que não vai devolver valores, algo do tipo, aí ela vai ter que procurar um advogado especializado, né, para estar orientando ela nesse sentido, para estar ingressando com uma ação judicial. Aí não vai ter outro caminho a não ser a ação judicial. E quais os motivos mais frequentes que levam a pessoa a pedir a rescisão desse contrato de lote? Então, os motivos mais comuns, qual que é? Perda de emprego. A pessoa perdeu o emprego, não tem mais condições. Uma coisa que acontece bastante também, às vezes a pessoa comprou um lote, por exemplo, em determinada cidade, foi para aquela cidade, está lá 2, 3 anos e daqui a pouco ela vai embora para a cidade dela. Sei lá, aconteceu qualquer coisa e ela precisa ir embora. Aí não faz mais sentido para ela aquele lote, né, aquela aquisição. Esses são os motivos mais comuns, né? Perda do emprego,
como eu já disse, é o mais comum de todos, é a perda de emprego. Mas assim, não é necessário um motivo específico, né? Pode ser que a pessoa comprou aquele lote e ela vê que aquilo é inviável para ela, não faz mais sentido. Ela pode falar, vou devolver, vou rescindir esse contrato. Perfeito. Eu gostaria de saber também, é uma dúvida que eu acredito que muitas das pessoas que estão nos assistindo têm. Às vezes a gente compra um lote e ele vai mudando o valor das parcelas gradativamente. Quando eu quero fazer a devolução, eu não consigo. Para esse motivo, eu posso acionar uma assessoria, um advogado para me auxiliar? Pode sim, é um motivo também comum, tá? Que é o aumento das parcelas, né? A maioria desses contratos de compra e venda de lote, ele é reajustado pelo IGPM. O IGPM é um índice de correção, né? Então tem contrato que além da correção, ela tem os juros. Então isso faz com que a parcela aumente demais ao longo do tempo. O consumidor também pode decidir não querendo mais entrar com esse pedido de rescisão de contrato, sim. Entendi. E qual o prazo máximo para a devolução de um terreno? Existe um prazo, existe uma regra aí? Ou é tal dia tem que fazer até tal mês? Porque existe muito prazos. Nessa questão, existe também um prazo? Não tem um prazo específico. O importante é o quê? Que esse lote não esteja quitado. Se o consumidor quitou o lote, aí não tem mais como desfazer. Então, ele tem que estar ainda pagando esse lote. Ele está pagando, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui prático, o contrato é 10 anos. E esse consumidor ele pagou 7 anos. Ele pode entrar com pedido. O importante é que ele não tenha quitado esse contrato. Até o momento que não quitou, ele pode entrar com pedido de rescisão. E nesse caso, ele paga uma multa? Como que funciona? Sim, ele tem uma perda, né? A justiça chama isso de gastos com a administração, né? Por quê? Porque não é justo também para a empresa ela devolver todo o valor. Então, ele vai perder uma parte desse valor, tá? Geralmente, esse percentual que ele vai perder chama retenção. O que é? O percentual que a empresa vai reter. Então, a empresa ela pode reter, né, de 10% a 25%. O mais comum hoje, que determinado, né, nas decisões da justiça, é reter 20%. É o que mais acontece. Tem casos que o juiz manda reter 10% só e manda devolver 90% dos valores. Detalhe, esses valores que o consumidor pagou, eles têm que ser devolvidos corrigidos, atualizados de cada parcela. Então, ele comprou há 10 anos atrás, vai vir lá a primeira parcela corrigindo, a segunda e assim vai. Os valores são atualizados. Entendi, perfeito. E existe valores na hora de fazer uma devolução? Existe valores que aquele cliente ele tem que pagar para ser corrigido, para ser devolvido esse terreno? Não. Esse cálculo é feito, né, geralmente pelo advogado, né, que vai estar ali auxiliando ele, né? Então, assim, não vai ter nenhum custo com esse cálculo, né? O que ele vai perder vai ser essa taxa, que é uma taxa de retenção, que a gente chama, que é um pequeno percentual, né? A justiça chama de taxa de administração, que é a perda lá, a empresa emitiu o boleto, perdeu um tempo, né, com aquela venda, e os honorários do advogado. Só, fora isso, não vai ter outro custo, dificilmente vai ter outro custo. Em relação a documentos, existe como se diz, na hora de fazer uma compra, na hora de fechar qualquer negócio, a documentação costuma ser uma preocupação para a gente. Não sabe onde está o documento, o que fazer. Quais as documentações necessárias para a gente resolver uma questão dessa? Os documentos é documento básico, geralmente é documento que o consumidor tem na mão. Qual que é o documento mais importante? O contrato de compra e venda. Dificilmente o consumidor não tem ele em mãos, porque às vezes acontece da empresa não entregar cópia, alguma coisa do tipo, mas isso é 1%. A maioria sempre tem um contrato. Os demais documentos é documento básico, cópia do RG e CPF, tudo documento básico que o consumidor tem na mão. Entendi. E as penalidades? Nós falamos dos prazos, nós falamos dessa multa de devolução que a empresa pode ou não devolver, mas existem outras penalidades que envolvem um contrato desse?
Não, se tratar de um lote, né, sem edificação, sem construção, né, porque pode ocorrer de a pessoa comprar e ela começar uma construção, ela terminar essa construção, mas se for um lote comum, um lote vazio que não construiu nada, não, vai ser só a taxa de retenção mesmo que ela vai ter de perda. Entendi. Arthur, vamos confirmar mais uma vez o horário de atendimento, as redes sociais e também o endereço onde você fica aqui em Sertãozinho para quem está nos assistindo procurar por você. Então vamos lá. O escritório fica na rua Washington Luiz, 1737, no centro da cidade de Sertãozinho. Rede social Instagram é Arthur Melim ADV, tudo junto, Arthur Melim ADV. E qual que era a outra? Eu quero saber o horário de funcionamento, você já disse, né? É de segunda a sexta? Segunda a sexta, das 9 às 18. Perfeito, pessoal. Eu gostaria de saber também quais as experiências que o escritório tem nesse segmento. Sim. A gente já atua há 5 anos aproximadamente, vamos se dizer aí 90% da carga do escritório é dedicado a esse tipo de demanda, né, defendendo sempre o consumidor. Então são basicamente 5 anos, praticamente todos os dias, lidando com esse tipo de contrato, com esse tipo de defesa do consumidor, né? A gente conta com dezenas de avaliações também no Google, todas avaliações positivas. A gente viu que as avaliações são bem positivas mesmo. Sim, não temos nenhuma avaliação negativa, graças a Deus, né? Estamos chegando já a 200 avaliações positivas, está beirando já. Tudo isso prestando um bom serviço ao consumidor. E o processo de devolução é muito complexo? Não, hoje, em vista de outros processos judiciais, né, antigamente a pessoa tinha na cabeça que o processo demorava muitos anos, aquela tortura, né, aquele monte de papel. Hoje o processo é digital, né, não tem mais papel, é tudo no computador, então isso aí já facilitou, já agiliza para que tudo caminhe mais rápido. E se tratando desse tipo de processo, ainda é mais rápido, porque é um processo prático, não costuma ter audiência. Tá? É um processo assim que não costuma ter audiência, então tudo isso facilita para que o processo caminhe mais rápido. Então, no geral, não é um processo burocrático, não é um processo complexo. Costuma ser um processo bem rápido. Para você que tem dúvidas sobre a compra de um lote que você comprou recentemente, quer mudar de cidade, precisa devolver ou cancelar esse contrato, é só você procurar o Dr. Arthur Melim, advogados associados aqui na cidade de Sertãozinho. Dr. Arthur, quer deixar alguma observação, alguma dica para as pessoas que estão passando por esse processo? Sim, tem uma coisa que é muito importante falar. Muitas vezes as pessoas elas não têm condições, né? O consumidor acontece qualquer imprevisto, não tem mais condições de continuar pagando, né, esse lote, e ele deixa para lá. Às vezes ele fica na esperança de conseguir esse valor para quitar as parcelas em atraso, ou conseguir o valor para fazer uma construção, e às vezes isso não acontece. Só que o tempo ele vai passar de qualquer forma, e esse consumidor fica em débito e pode ter vários prejuízos. Então, o que é importante? Viu que não vai ter condições de pagar, já é importante agir. Quanto mais antes a gente agir, melhor. Quanto antes agir, melhor. Não pode deixar para depois, porque eu já vi pessoas perdendo, tendo muitos prejuízos em decorrência dessa espera. Então, quando eu posso, eu falo para o consumidor, você está em dia, não, eu não vou ter mais condições, mas eu estou em dia. Então, é importante a gente agir rápido. Agora, tem casos que a pessoa me procura, a maioria, é que já está em atraso. Por quê? Porque eles não sabem disso. Então, eles deixam lá atrasado, vou tentar dar outro jeito. Só que nisso ele tem prejuízo. Isso gera juros também, não é só as prestações que está em atraso, gera multa, gera juros. Sim, sim. Fora outros riscos que ele pode ter de perder o lote. Por quê? Porque ele deixou de pagar e ele não fez nada. Então, quanto antes ele agir, é melhor. Igual quando eu atendo os clientes, eu dou o exemplo da doença, né? Você descobriu uma doença hoje, você vai no médico hoje, você vai tomar um remédio. Você vai daqui 1 ano, aquele remédio que você ia tomar no começo já não faz mais efeito. Você já vai ter que tomar um remédio mais potente, um remédio mais forte, né? É a mesma coisa. Quanto antes agir, melhor vai ser o resultado.
Nós estamos chegando no final do nosso programa. Queremos agradecer muito a presença do Dr. Arthur aqui com a gente. Ele que tirou várias dúvidas. São informações importantes até para nós que não estamos passando por essa situação. Já conseguimos entender como vamos agir na compra de um lote. Muito importante trazer informações tão ricas como essa. Dr. Arthur, muito obrigada pela sua presença aqui. Mais uma vez, eu quero te agradecer, tá? Por ter disponibilizado o seu tempo em estar aqui com a gente. Eu que agradeço e, tendo oportunidade, é só me chamar que estarei novamente. E tá? a gente conta com você mesmo, estamos de portas abertas para te receber. E você também que está nos acompanhando, assistindo o nosso programa, conta lá por onde você está nos acompanhando. Não se esqueçam de se inscreverem aí no nosso canal do YouTube e receber todas as informações do nosso programa, tá? Eu sou Adriana Souza, fico por aqui, mas não se esqueçam, tem mais edição do programa Café e Conversa para você.